Fala, meus amigos são paulinos, você que se liga aí nos canais da gente. Vamos trazer agora mais informações do São Paulo Futebol Clube sobre o Lucas, sobre o Kelleri e outras informações. São Paulo buscando novos parceiros aí no mercado. Então a gente vai trazer para você aqui os principais assuntos nesse vídeo de hoje. Já chamando aí a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito, e também, claro, o seu like. Aproveita, deixa o like aí e também venha compartilhar o nosso trabalho, tá bom? Vamos falar do Kelleri. Kelleri adiou conversas de renovação e quer entender o que o São Paulo planeja no futuro. O Kelleri tá certo? Na opinião sua, deixa aí nos comentários. O Kelleri tá certo? Então, se você acha que o Kelleri tá certo, deixa aí nos comentários, tá? É muito importante o seu comentário em relação ao que disse o Kelleri. A informação é do GE, que diz que o atacante não foca na parte financeira, não é isso que talvez a torcida pense, né? Desculpa, somente que quer entender um planejamento futuro do clube. Não podemos esquecer que ano que vem é ano de eleição, né? Aliás, esse ano, desculpa, é ano de eleição, né? Para presidente do São Paulo. São Paulo vai escolher aí, nesse ano, os novos presidentes, o novo presidente, né? Os novos que irão, o novo que vai administrar o São Paulo a partir de 2027. Será que é pensando nisso que o Kelleri também falou, né, que ele adiou as conversas, tá, para ter uma questão seguinte: o São Paulo vai ter que chegar para o Kelleri e falar o seguinte, ó, nosso planejamento para 2027 é esse, para 2027 é esse aqui, enfim. Mas o Kelleri resolveu esperar um pouco e adiou as conversas de renovação com o São Paulo Futebol Clube. Vou falar em renovação, o Real Madrid é mais um clube europeu que está monitorando o jovem Gustavo Zabarelli. Acho que a pronúncia é essa, né? Pois é, o Juninho Califate, o olheiro do clube espanhol, é responsável pela chegada de Vinícius Júnior ao Real Madrid, é o maior entusiasta da contratação e já veio ao Brasil observar o jovem de perto. Real Madrid de olho em Zabarelli, jogador do São Paulo Futebol Clube, tá bom? O São Paulo dos baixinhos, né? Pois é, o São Paulo dos baixinhos, líder do Brasileirão. O Tricolor tem um time titular baixinho, 2 meio-campistas. O mais alto é o Bobadilha, com 1,81 m, enquanto Danielzinho tem 1,67 m e o Marcos Antônio, menor do que o Danielzinho, 1,66 m. E o Lucas ali tem 1,74 m. De acordo com o CIS, levantado em consideração apenas os jogadores que já entraram em campo no Brasileiro, o São Paulo é o 4º time mais baixo até aqui. A média de altura é de 1,79. 1,79. Contra o RB Bragantino, a linha defensiva tinha Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Sabino, 1,85, era o mais alto. O mais baixo era o Enzo Dias, com 1,77. Para efeitos de comparação, o Bragantino tinha em sua defesa o zagueiro Alex Vinícius, com 1,95, e Gustavo Marques, 1,86. Só que é forte, hein? De todo o elenco do São Paulo, apenas os goleiros Rafael, 1,92 m, e Carlos Coronel, 1,92 m, tem mais alto de 1,90 m. Somos mais altos, né? Somos mais altos. É o time dos baixinhos, né? Dominando aí o campeonato brasileiro. Gente. Convocação: o zagueiro Lucas Miranda foi chamado para a seleção brasileira sub-16 para disputar o torneio de Montaigu, na França. Daí o zagueiro Lucas Miranda foi convocado aí
para disputar aí os amistosos, né? O São Paulo monta ali uma operação para substituir a empresa de alimentação do Morumbi após o prazo se expirar. Segundo informações, portanto, o São Paulo iniciou na segunda-feira, dia 16, a retirada dos produtos e aparatos da F-Gol, empresa de alimentação e bebidas que ainda estavam no estádio do Morumbi e tinham até o último dia 6 de março para fazer isso. Enquanto isso, o clube se prepara para anunciar nos próximos dias o acordo comercial com a GSH para a realização do mesmo serviço no estádio, que já valerá para a próxima partida como mandante, como o próximo jogo em casa, sábado, dia 21, contra o Palmeiras pelo Brasileirão. São Paulo contratou uma transportadora para levar os itens para o galpão. O clube rompeu com a F-Gol em fevereiro, por conta de fortes indícios de irregularidades cometidas pela empresa. E a companhia não cumpriu com os prazos estabelecidos para a retirada dos seus itens do Morumbi. Posteriormente, o clube irá solicitar o reembolso dos gastos com as transportadoras e o galpão para a antiga parceria. Acordo entre São Paulo e a nova parceira, que é a GSH, o acordo prevê um crescimento de 150% em relação ali ao trato estabelecido anteriormente com a F-Gol. O contrato realizado com a GSH será válido por 5 anos e deve ser assinado oficialmente nesta semana. De acordo exclusivo para os jogos do São Paulo no Morumbi, com 100% de alimentos e bebidas fornecidas pela empresa. Então, gente, e aí é o seguinte, abre um asterisco aqui porque é preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de aposta, né? E ali a questão da bebida também, tem essa questão da bebida também, né? Lá dentro do estádio do Morumbi, tá bom? Então deixa o like aí, galera, já chamando também a sua inscrição. Maiores públicos pagantes do Paulistão de 2026. São Paulo e Santos, 49.533 pagantes. Corinthians e Palmeiras ficou em segundo com 45.069 pagantes, tá? O maior público foi de São Paulo contra a equipe do Corinthians. Novidades sobre o São Paulo e o meia volante Oscar. Tem avanço para rescisão de contrato amigável. Valores próximos de 10 mil, certo? Tudo bem. 7 mil luvas e direitos de imagem atrasados e mais cerca de 2 mil de comissão aos empresários. Luvas totais na casa de 2 mil de dólares seriam diluídas ao longo de 2026, tá? Essa informação aí, portanto, trazida aí pelo portal UOL. O Avante Mil Tricolor trouxe uma informação sobre a questão do staff do Crespo, a fala alta e ameaças voltar aí à FIFA, tá? Segundo o portal Avante Mil Tricolor. Então se liga aí, galera, acompanha o vídeo até o final que eu vou trazer agora para vocês o que tem Crespo, né? O staff do Crespo acionar a FIFA contra o São Paulo. A diretoria do São Paulo pode ganhar um belíssimo abacaxi para descansar nos próximos dias. Conforme o Avante Mil Tricolor apurou, o staff do técnico Hernan Crespo não ficou nem um pouco satisfeito com a demissão do argentino e ameaça ir à FIFA caso o clube do Morumbi não acerte em breve as dívidas que possui com ele. O motivo da treta não passa nem pelo novo débito que o Tricolor ganhou com ele após a demissão, mas sim 2,7 milhões de pendências pela primeira passagem em 2021. Com a parte da contratação de Crespo para o seu retorno em julho do ano passado, o então presidente Júlio Casares convenceu o treinador a retirar a ação na entidade máxima do futebol, onde o montante era cobrado. Para isso, prometeu quitar o valor em prestações diluídas junto do salário até o final do contrato.
que terminaria só no final de dezembro, né? No final desse ano, de 2026. A reportagem fontes da cúpula do futebol tricolor revelaram que se incomodaram com as constantes cobranças dos representantes de Crespo no período em que ele esteve no Morumbi. Isso apesar das conversas com o treinador e teria se mostrado conformado, entendendo o momento financeiro difícil que vive o clube. Agora, com o Crespo fora, o tom do staff do Crespo subiu nos últimos dias. Com indenização pela demissão, o argentino e sua comissão têm direito a cerca de 3,9 milhões, que é a soma de 3 meses de trabalho. O clube busca um entendimento para melhorar a forma de quitar o valor, mas reconhece a dificuldade para insatisfação pela saída e o clima ruim interno entre ele e a situação da diretoria no momento, tá bom? Chamando já a sua inscrição. A seleção da rodada saiu, né? Seleção da rodada saiu aqui. Nós temos o Caleri na seleção da rodada e o Sabino, né? Na seleção da última rodada ali do Campeonato Brasileiro, né? 2 São Paulinos protagonizaram ali na seleção da última rodada, né? O Sabino e o Caleri. Flamengo, o Varela e o Léo Pereira. Do Fluminense, o Arana, o Savarino e o Lúcio Acosta. Do Palmeiras, o Flaco Lopes e do Flamengo, o Pedro. Tá aí a seleção da última rodada ali do Campeonato Paulista, tá? Cara, eu acho que é o direito do Caleri, muita gente falando ali, né? Ele tá no direito dele, né? De querer ou seja, um plano competitivo para saber para chegar numa renovação, né? Um plano competitivo. Eu acho que está no direito. O São Paulo procurou para uma renovação e ele pediu para esperar, né? Esperar um pouco, porque ele quer que o São Paulo apresente a ele um plano competitivo, senão ele não vai renovar. Mas que o São Paulo convença. Ele está vivendo o melhor momento da fase de sua carreira, é o melhor início desde da segunda passagem dele pelo São Paulo, do Caleri, é o melhor início dele, que vem de uma gravíssima, né, cirurgia de recuperação, enfim, teve problema de LCA, então acho que é o melhor momento que ele vive, né? Olha, o cara do apito para amanhã é o Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, nome bem pequenininho, né? E a tamanha responsabilidade de dirigir Atlético Mineiro e São Paulo amanhã às 20 horas na Arena MRV, tá? Repito, Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento é o nome do cara, tá? O Nenê falou, ele disse que faltou ali elenco, né, no ano de 2018, onde eles chegaram bem perto ali, tinha que pelo menos ter ali um elenco curto, a gente não ia chegar, porque tinha jogos que faltou, e aí faltou mesmo, depois que o João Rojas, né? Lembra do João Rojas? Quebrou, o cara vinha sendo o cara velocista ali dos contra-ataques, né? Muito diferente de Flamengo e Palmeiras, que tem elencos, né, para disputar o Campeonato Brasileiro. A verdade, gente, para disputar o Campeonato Brasileiro, para seguir firme, né, para seguir firme ali na tabela, tem que ter elenco, né? Tem que ter elenco. Então, eu acho que de forma correta agiu assim, né? O Nenê falando sobre essa questão, né, lá em 2018. O Gonzalo Tapia foi convocado e o Bobadilha, né? O Gonzalo Tapia para a seleção do Chile e o Bobadilha para a seleção do Paraguai, para os próximos amistosos, né? O Chile pega a Nova Zelândia, primeiro pega o Cabo Verde no dia 27 e depois pega a Nova Zelândia no dia 30. O Tapia está sendo sondado para clubes do futebol europeu. Ele ainda não atuou com o técnico Roger Machado. E por falar no Roger Machado, Rafael Carioca, ex-volante do Atlético Mineiro, diz como é trabalhar com Roger Machado e projeta sucesso dele no São Paulo. Sou suspeito para falar do Roger, porque ele foi o melhor treinador que tive no Brasil. O Roger é muito inteligente,
todo o elenco do Atlético gostava dele porque ele é um cara que estudou e se preparou muito. Os treinamentos do Roger fazem toda a diferença. Dificilmente ele repetia o treinamento, né? Eu chegava para treinar e dava gosto. Todo mundo ficava feliz porque cada dia ele fazia um treinamento diferente. Eu acredito que o Roger é o tipo de treinador que precisa de ter tempo para ele se adaptar. É um baita treinador, como eu gostei de trabalhar com ele. E com ele eu cresci como jogador, segundo assim o volante Rafael Carioca. Acredito que ele tem tudo para fazer um bom trabalho no São Paulo. Ele já tem um grupo cascudo e experiente. O São Paulo, na minha opinião, está em boas mãos. Está aí o Rafael Carioca, volante, falando aí a respeito do Roger Machado, né? E como o São Paulo avalia o início de trabalho do Roger Machado? O clube entende que o Crespo deixou um trabalho bem encaminhado antes de ser demitido. Além disso, existe uma certa preocupação em partida do elenco de mostrar carinho pelo argentino. Internamente, o elenco entende que o time não faz grandes primeiros tempos contra a Chapecoense e Bragantino, mas que houve uma melhora grande após conversas do técnico no vestiário. O São Paulo vê este início de Roger como promissor e entende que está fluindo até aqui. Também existe uma preocupação por parte do elenco de deixar claro que não existia um problema anterior com o Crespo, né? Então tá aí opiniões, elogios e também, claro, né, a galera fala também da diretoria, a diretoria fala do legado deixado pelo o Crespo, tá? O Jonathan Calleri tem se tornado um jogador da Série A com mais gols em 2026. É bom a gente lembrar, o Calleri tem 9 gols em 15 jogos. Carlos Vinícius tem 9 gols em 16 jogos. Franco Lopes tem 9 gols em 17 jogos, tá? O Calleri, junto com o Carlos Vinícius e o Franco Lopes, são os artilheiros do Brasil na temporada, tá bom? Isso mesmo. O fato também que a gente vai trazer aqui, que o São Paulo atingiu a melhor campanha da história nas primeiras rodadas do Brasileirão de pontos corridos. O tricolor nunca havia conquistado 16 pontos em 6 partidas, né? Em 16 partidas, melhor dizendo. É isso? Não, em 6 partidas. Nem mesmo o time que se tornou tricampeão consecutivo de 2006 a 2008 teve o início de torneio tão bom. Em 2006, o time somou 12 pontos. Em 2007, foram 10. E em 2008, foram 9 pontos. Em nenhuma dessas temporadas, a equipe liderava o torneio a essa altura. A melhor campanha havia sido em 2011, quando venceu os 5 primeiros jogos e foi derrotado na 6ª rodada, somando 15 pontos. Naquela temporada, o tricolor terminou o torneio na 6ª colocação. Meio de Cotia convocado para a seleção brasileira. Vamos fazer o registro. Gabriel Sara, revelado pelo São Paulo, foi convocado pela seleção brasileira para os amistosos data FIFA no mês de março. Aí Gabriel Sara, portanto, sendo convocado aí pelo técnico Ancelotti. Eu não meto fé nesse Ancelotti, pode estar fazendo um bom início com a seleção brasileira, ele é 56% de aproveitamento, mas eu vou dizer o que é que eu penso dele. É um cara mascarado para mim. Ele é um cara mascarado para mim, tá? O Atlético Mineiro não terá o zagueiro Juan Tressoldi. Lembra dele? Passou pelo São Paulo. Pois é, o jogador levou o terceiro amarelo e está fora do jogo contra o São Paulo. O terceiro amarelo dele foi contra o Vitória no Barradão, onde o Atlético saiu de lá derrotado. São Paulo e Lucas Moura iniciaram conversas para uma possível renovação de contrato, mas optaram por adiar qualquer avanço mais concreto até a pausa para a Copa do Mundo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E até o nosso próximo vídeo. Um abraço.